Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 4, volume 3, capítulos 5 e 6. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí, continuando com muito carinho os estudos do Livro do Céu. Hoje é dia, o trecho do dia do 10 de novembro de 1889, a obediência ao confessor. São dois trechos, o trecho 5 e o trecho 6 do volume 3. Depois de ter passado alguns dias em contenda com Jesus, porque eu queria ser desatada e ele não queria. Agora se fazia ver que dormia. Agora me impunha silêncio. Finalmente, esta manhã, enquanto via o confessor que me ordenava absolutamente que me fizesse desatar por Jesus. E isto mais de uma vez, mas Jesus não fazia caso. E eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Meu amado Jesus, quando te opuseste à obediência? Não sou eu que quero ser desatada, é o confessor que quer que me faça sofrer a crucificação. Por isso, rende-te a essa virtude tão predileta por ti, que entretém toda a tua vida e formou o último elo unindo tudo a um sacrifício, ao sacrifício da cruz. E Jesus disse: Tu queres fazer-me violência tocando-me nesse elo que me uniu à divindade e à humanidade e formou um só elo que é a obediência. E enquanto isso dizia, assumiu o aspecto de crucificado e quase forçado pelo poder sacerdotal, tive a participação das dores da crucificação. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua glória, assim parece que fiquei desatada. Então, essa palavra desatada é que a gente não sabe entender o que quer dizer, né? Tipo assim, eu acho que ela não estava sofrendo e queria sofrer, né? Para poder ser vítima, né? Na questão de ser vítima. Mas dá a impressão que desatar é o significado de desatar, deixa eu ver aqui. Porque está muito confuso a palavra desatar, né? Desmanchar, desfazer, né? Então, é como se fosse assim, eu não vou ser mais vítima, alivia, né? Então, é semelhante a desapertar, explicar, soltar, abrir, afrouxar, aliviar, desafogar, desatar. Então, assim, desmanchar, desfazer o nó, né? Ou soltar, ou, né? Então, tá um pouco confuso esse trecho, sinceramente, eu tô sendo honesta. Deixa eu ver se eu acho em outra versão, se essa palavra é a palavra que está em outra versão de significado também. Bom, no italiano está escrito que é libertar. Está escrito aqui. Depois de ter passado vários dias em conflito com Jesus, eu queria ser liberta e ele não queria. E ora me mostrou que estava dormindo, ora me obrigou a ficar em silêncio. Enfim, isso. Enfim, essa manhã, enquanto eu via, vi o confessor que absolutamente me ordenou que fizesse sim para se libertar de Jesus. E isso mais de uma vez, mas Jesus não lhe deu atenção. Eu, no entanto, fui forçada da obediência e eu disse a ele, né, porque o padre estava insistindo com ela: Meu Jesus, quando é que você se opôs à obediência? Não sou eu que quero ser libertada. É o confessor que quer que você me faça sofrer a crucificação. Então, eu não estou entendendo essa parte. Ser libertada e sofrer, né? A gente pensa assim, que ela estava sofrendo e queria ser libertada da cruz, né? Que ela estava presa na cruz e queria ser libertada, mas aqui é o contrário, que está dizendo que, que o confessor quer que você me faça sofrer a crucificação. Portanto, entregue-se a essa virtude tão cara a você, que une toda a sua vida e que formou o elo que uniu tudo a um sacrifício que é o da cruz. Aí Jesus falou: Tu queres mesmo fazer-me violência tocando aquele anelo que unia a divindade à humanidade, formando o único anel que é a obediência. E enquanto dizia isso, assumiu a aparência de um crucificado e, quase forçado pelo poder sacerdotal, ele compartilhou comigo as dores da crucificação. Que o Senhor seja sempre abençoado e que tudo seja para a sua glória. Então, parece que fui liberada. Então, é liberar para sofrer, né? Então, ela estava presa na falta do sofrimento. Então, é isso que ela está querendo dizer, para sofrer. Então, é isso que quer dizer o contexto, né? No trecho anterior, vamos ver, está falando alguma coisa também, peraí. Talvez no trecho anterior a gente entenda o que está acontecendo, né? Deixa eu pôr aqui o outro trecho em italiano, para ver o que está falando.
Aí no outro trecho, tá falando assim, no final do trecho. Eu faço isso para que vocês, estando nessa posição da crucificação, venham a aplacar, e eu já não queira punir as pessoas, estou amarrando-as a você. E com isso ele desapareceu. Então, amarrando os seus braços. Enquanto dito isso, Jesus estava ocupado amarrando meus braços. Aí ela fala: Senhor, o que está fazendo? Ah, eu faço isso para que você, estando nessa posição de crucificada, venha aplacar a justiça e que, porque eu já que quero punir as pessoas, estou amarrando-as a você. Então, ela está pedindo para desatar, para ela sofrer a crucificação. Mas ela já não estava presa na crucificação, então está muito confuso, sinceramente, eu estou sendo honesta. Né? Porque ela falou assim, enquanto isso, Jesus estava amarrando os meus braços no trecho anterior. E aí, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Ah, eu estou te amarrando nessa posição de crucificada. Mas eu acho que só amarrando ela, mas não crucificando ela. Só se foi isso, tá? Então eu tô tentando entender. Então, pra gente poder não ficar tão perdido, né, diante do trecho, tá? Ai, Senhor, ajuda nós, né? Então, é isso. Aí a obediência, né? Ele fez por causa da obediência. O poder sacerdotal da obediência fez Jesus, né, fazer o ato e tal. Aí vou pro próximo trecho. Vamos ver o que a gente pode pensar aqui, que também continua falando da obediência. 3:6. 11 de novembro de 1899. A obediência impede-a de se ajustar à justiça. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e me parecia que girava pela terra. Oh, como estava inundada por todo tipo de iniquidades, dá horror pensar. A terra estava inundada por todo tipo de iniquidades que dá horror pensar. Agora, enquanto eu girava, cheguei a um ponto e encontrei um sacerdote de vida santa, e em outro ponto uma virgem de vida pura e santa. Nos unimos os três e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor está enviando e tantos outros que tem preparados. Eu lhes disse: E vós que fazeis? Acaso vos conformastes à divina justiça? E eles, vendo a extrema necessidade destes tristes tempos e que o homem não se rende, nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse um outro São Vicente Ferrer, que com milagres e sinais portentosos o pudesse induzir à conversão, é mais, vendo que o homem chegou a tal obstinação e a uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo. Então, obrigados por esta premente necessidade, pelo bem deles e para deter este mar purulento que inunda a face da terra, e para a glória do nosso Deus tão trajado, conformamo-nos à justiça. Então, aceitamos os castigos, né? Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que estes castigos realmente sirvam para a conversão dos povos. E tu, o que fazes? Não te conformastes assim com a justiça? E ela disse, não, eu não posso porque o padre, né, não quer que eu faça isso, né? A obediência do padre não quer. Embora Jesus queira que me uniforme com a justiça, mas como a obediência que o padre me dá não quer que eu me conforme com a justiça, deve prevalecer a justiça sobre tudo. Devo estar sempre em oposição com Jesus bendito. Isso me aflige muito. E eles, quando há obediência, certamente não precisa aderir, né, à justiça, né? Não precisa ter esse problema, né? Depois disso, encontrando-me em mim mesma, assim que vi o amadíssimo Jesus, quis saber de que parte eram aquele sacerdote e aquela virgem. E ele me disse que eram do Peru. Beleza, né? Então, aqui é uma realidade legal, né? Que é uma conversa com santos, com um santo, um sacerdote e uma virgem que já tinham morrido, e ela tinha saído do corpo, né? E encontrou essas, né, espiritualmente esses dois. E eles falaram que, por causa da situação tão grave, achei muito interessante a conversa deles, né? Que precisa se ter a justiça para ver se converte, porque se mandar um padre milagroso que realiza, um apóstolo que realiza milagres, pelo jeito, isso vai prejudicar mais ainda as pessoas, em vez de fazer elas se converter, elas vão ser mais incrédulas aí. E isso é um mal muito grande, né? Então, os castigos talvez possam ser, né, a solução. E aí eles estão se oferecendo vítimas para que os castigos sirvam realmente para a conversão. Muito bom, né? E aí ela fala, eu não posso, porque o padre não deixa. Eu até fico afligida por não, né, por ter que fazer oposição a Jesus. De falar para Jesus, não deve castigar, você não pode castigar, você tem que ser misericordioso. Né? E derrama em mim, mas não castiga as pessoas, não pode machucar as pessoas. Mas só que daí, machucar as pessoas com os castigos é a garantia de repente, elas saírem do castigo, né, saírem do pecado. E ela fica nessa situação maluca dele, né? E aí eles falaram, como você está tendo que obedecer o padre, você não tem problema, você não está pecando, não está fazendo nada de errado. Jesus vai tranquilo, né? Fica bem, né?
Então é isso. Então aqui em cima ela obedecendo e pedindo para Jesus obedecer o padre. E aqui embaixo ela explicando que ela tem que obedecer à obediência, né? E aí depois Jesus vai começar a trabalhar com a divina vontade, vai começar a explicar para ela que isso, que a virtude fica presa na terra, que ainda tem o amor humano, blá blá blá. Daí a gente vai percebendo que a obediência não é tão mais necessária nessa realidade e ela vai sair do estado de vítima para ser só a filhinha da divina vontade que vai se conformar plenamente com a vontade de Deus, incluindo a justiça também e os castigos. E ela vai aderir tudo e aceitar tudo o que Jesus quiser fazer e vai, né, vai mudar o pensamento dela, tá bom? Nesse momento ela é volume 3, é começo, ainda tá se ajustando ali a entender toda essa realidade. Aí Jesus vai abrindo pouco a pouco, de gole em gole, o entendimento para ela da vontade de Deus, do quanto é importante ser respeitada a vontade de Deus. E aí ela vai entendendo pouco a pouco até chegar ao ponto de ser a filha da divina vontade, que vai realmente, né, deixar de ser uma vítima para não mais se opor a Jesus de nenhuma forma. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. É assim, Jesus amarrou as pessoas. A Luísa, ele queria castigar. Aí ele não estava crucificando a Luísa, porque ela não estava sendo ali, né, naquele momento, o instrumento de justiça, né, dele derrubar nela a crucificação, a amargura nela, para poupar as criaturas. Mas como a Luísa não queria castigar as pessoas, então ele pegou e pôs as pessoas amarradas a Luísa. E aí ele deixou essa situação, né, das pessoas presas a Luísa, mas a Luísa não podia sofrer por elas. Entendeu? Foi isso que Jesus explicou para mim. Agora, para entender isso também é um pouco difícil, mas eu entendi mais ou menos melhor do que do jeito que tá aí. Aí que ele olhava para Luísa e as pessoas estavam amarradas a ela. E aí ele pensava duas vezes para castigar, tá? E tava assim. Mas a Luísa queria realmente, mas só que daí Jesus não estava sendo aliviado, entendeu? Só as pessoas que estavam sendo, entre aspas, protegidas dele. Mas ele não estava sendo aliviado. E a Luísa não suporta isso. Ela não aceita isso, ela quer ser a vítima na verdade, o que ela mais deseja é aliviar Jesus, entendeu? É o que ela mais quer, é aliviar as amarguras de Jesus nela, que em vez de atacar as pessoas, ataque ela e aí Jesus fique livre também, né? Fica aliviado. Então, Jesus não fica aliviado. E aí ela pediu para Jesus para desatá-la, para libertá-la, desatá-la desse realidade de estar amarrada às pessoas, para ela poder sofrer a crucificação. Então ela estava exigindo pela obediência e o padre entende, né? O padre, acho que ela explicou para o padre o que tinha acontecido, o padre entendeu também, e aí o padre exigiu que Jesus obedecesse à obediência do poder sacerdotal de libertar a Luísa e deixar ela ser crucificada, né? Para aliviar de verdade a justiça divina, porque se não alivia Jesus, a justiça divina não é aplacada. Então, o papel da vítima é aplacar o coração de Jesus, que está irado, que está triste, que está querendo derramar as amarguras, que está com o sangue putreficado lá dentro, putrefato lá, né? Querendo derrubar o cálice da justiça ali. Entendeu? Então, é isso que Jesus explicou para mim. Ai, graças a Deus, gente. Eu não sei se alguém aí recebeu essa luz, porque eu não tive tempo ainda de ouvir os áudios de vocês. Às vezes eu ouço, às vezes eu não consigo ouvir, como eu já expliquei. Mas se alguém recebeu a luz, pode dizer, é exatamente isso também que eu falei aí no meu áudio, Aline, ó. Aí eu vou ouvir seu áudio, eu vou ficar muito feliz de saber que você ouviu, que você entendeu a mesma luz que eu entendi. Eu vou ficar imensamente feliz. Aí você me informa, tá bom? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A obediência confessou. Depois de ter passado alguns dias em contenda com Jesus, porque eu queria ser desatada e ele não queria, agora se fazia ver que dormia. Agora me impunha silêncio. Finalmente, esta manhã, enquanto vi o confessor que me ordenava absolutamente que me fizesse desatar por Jesus. Isto mais de uma vez. Mas Jesus não fazia caso, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Meu amável Jesus, quando te opusestes à obediência? Não sou eu que quero ser desatada, é o confessor que quer que me faça sofrer a crucificação. Por isso, rende-te a esta virtude tão predileta por ti,
que entretém toda a tua vida e formou o último elo, unindo tudo em um, o sacrifício da cruz. E Jesus, tu queres fazer-me violência, tocando-me esse elo que uniu a divindade à humanidade e formou um só elo, que é a obediência? Enquanto isto dizia, assumiu o aspecto de crucificado e, quase forçado pelo poder sacerdotal, tive a participação das dores da crucificação. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua glória. Assim, parece que fiquei desatada. Então, muito bom, né, a luz que foi dada para a gente entender esse trecho, né? Muito bom mesmo, porque realmente fica bem confuso, né? Mas graças a Deus, Jesus, ele tá sempre iluminando, né? Nunca deixa na confusão, né? Jesus é muito bom, né, gente? Não é muito incrível de ver o carinho dele, o cuidado dele, né? E então, eu entendi assim, né, que a Luísa, ela, como ela não queria que as criaturas, né, queria tanto sofrer no lugar das criaturas, queria que as criaturas fossem poupadas de sofrimento, embora que a intenção dela de poupar as criaturas é porque Jesus sofre com isso, mas como ela não queria, né, tinha sempre essa posição de não se conformar à justiça e tal, e de sempre rogar para que não castigue as criaturas, para que caia sobre ela, né? Então Jesus, ele amarrou as criaturas nela, né? Jesus, por isso que fala que ela estava amarrada. Então ela queria ser desatada disso, mas ela estava amarrada. Jesus amarrou ela, as criaturas nela, entendeu? É como se não amarrar porque ela ia sofrer no lugar de cada uma, porque isso não pode, né? Cada um tem que encarar também as consequências de seus erros, não pode. Isso Jesus nunca disse para ela, né? Que ela sofreria no lugar dos outros, né? Ela poderia sofrer em parte, mas a humanidade ia ser aliviada. Mas era porque, como ela ia sofrer e aliviar Jesus, aí, então parte da justiça seria contida, então por isso ele poderia dar graça para as criaturas, né? Poderia poupá-las, entendeu? Mas nunca ela seria uma pessoa assim, que porque Deus, ele é pai, né? Então não é correto, né? Então, assim, nunca ela sofrer para ninguém sofrer nada, até porque as pessoas têm que aprender com as consequências, porque tem gente que só conserta assim. Então, tem a liberdade da criatura, né? Então, cada um tem que responder também pela consequência dos seus erros. Então, a Luísa, nessa posição das criaturas estar amarrada nela, ficava como que uma forma de quando Jesus olhava para as criaturas e estava a justiça irada por causa dos pecados, mas aí ele não tinha, como se ele ficasse intimidado, vamos dizer assim, a castigar as criaturas por causa da Luísa, porque elas estavam amarradas nela, como se ela fosse alguém que estivesse na linha de frente, entendeu? Aí na hora que tem que entrar a bala, vamos dizer assim, ela tá na linha de frente, tá ela, né? Então, assim, ficou nessa posição, como se ela tivesse ali, as criaturas escondidas nela, algo assim. Então, só que, é, o que a Luísa queria era sofrer por Jesus, para aliviar Jesus. Esse tipo de sofrimento não alivia Jesus. Por quê? Porque simplesmente ela fica como que, vamos supor assim, as pessoas estão fazendo coisa errada, ela entra na frente e fala, não, Senhor. As pessoas ficam, tipo, escondidas nela, mas não muda nada a situação. E Jesus continua sofrendo e a justiça continua irada, a taça da justiça lá para derramar, né? Então, isso não vai aliviar Jesus, porque só alivia Jesus se ela sofrer por ele. Se ela sofrer mesmo, mas não é pelas criaturas, assim, por ele, né? Aliviar ele, as ofensas que são feitas a ele. Isso que é a reparação da vítima, né? É aliviar Jesus. Então, ela queria ser desatada, né? A obediência queria. Certamente, ela comunicou ao sacerdote o que aconteceu, porque o próprio Jesus que amarrou as criaturas nela, justamente por causa dela ficar rogando pelas criaturas. Eu creio que Jesus queria ensinar algo assim para ela, né? Não tudo ele faz tem um propósito. Porque ela tem que perceber que quando ela fica nessa posição, não está aliviando Jesus. Então, tem todo um propósito nisso de ensinar algo para ela sobre a justiça, sobre a reparação, sobre o que consola Jesus e o que não, né? Mas aí ela tinha essa obediência. Ela tinha a obediência que o sacerdote falou. Não, então, fala para Jesus que sim, é para ser crucificada, né? Para te liberar, para te desatar. Por isso que fala. Porque eu queria ser desatada e ele não queria, Jesus não queria. Agora se fazia ver dormindo, né? E em silêncio, não falava nada. Aí ela deve ter falado com o confessor e o confessor ordenou pela obediência, então, que
ela pudesse ser desatada, ou seja, essa realidade das criaturas está amarrada nela para que ela ficasse livre, para poder sofrer a crucificação para aliviar Jesus, né? Então, assim, aí ela rogou pela própria obediência, que é tão preciosa, né, para Deus, né? Pela virtude da obediência, né? Para que ele pudesse fazer isso. E ele foi e atendeu. E falou: Você está me fazendo agora violência, porque você está tocando num ponto muito forte, que é a obediência, o que uniu a minha divindade à humanidade, né? Formando um só elo, tudo foi a obediência, né? Então, por causa da obediência, eu não nego, né? Então, nesse momento, ela teve essa participação das dores da crucificação para aliviar Jesus. Isso que é uma informação bem interessante, né? Que o repara Jesus é você assumir a dor dele, é você ficar do lado dele, é você reza, mas pensando no sofrimento dele, entendeu? Porque se você simplesmente vê o sofrimento das pessoas, né? Vê o sofrimento das pessoas e fica chorando pelas pessoas, você não está olhando para Jesus, pelo que elas estão fazendo com ele. O que está causando aquilo? Entendeu? Tem uma mensagem aí, né? Agora, quando você olha para Jesus, quando você se importa com ele, e quando você aí é diferente o olhar, né? Quando você pede perdão e misericórdia, mas por causa dele, pela ofensa que aquela pessoa cometeu a ele, aí sim você está reparando, e isso também são meios de dar graça para a própria alma. É a melhor forma de rezar por alguém, né? Então, é muito interessante isso, né? É muito importante isso. E aqui, a obediência impede a de se ajustar à justiça. Por enquanto, ela está na virtude, né? Da obediência. Mas a obediência é virtude. Por mais linda que ela seja, por mais que ela é né, que mostra assim como que Jesus fica comovido pela obediência e tudo, mas Jesus está trabalhando já nela, né? Esse valorizar mais e compreender que ela é por ele, né? Não pelas pessoas em si, ela é para Jesus. E ela sendo para Jesus, ela é também pelas criaturas. Porque se a justiça é derramada, é porque as criaturas precisam dela e ela vai ser boa para as criaturas, porque vai ser meio das pessoas se salvarem. E as pessoas se salvando, isso é uma coisa mais consoladora para Jesus. O pecador arrependido é a maior consolação que Jesus pode receber. Não é ela, deixa eu sofrer pelas criaturas. Não é a maior consolação que Jesus pode receber. A maior consolação que ele pode receber é as almas mudando, é as almas iluminadas, é as almas mudando de caminho, né? Então, se a justiça faz esse trabalho, se em muitos casos é necessário assim, que assim seja, né? Então, a obediência impede de se ajustar à justiça. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesmo e me parecia que girava pela terra. Ao como estava inundada por todo tipo de iniquidades, dá horror de pensar. Então, ela viu todo tipo de pecado. Agora, enquanto eu girava, cheguei a um ponto e encontrei um sacerdote de vida santa. E em outro ponto, uma virgem de vida pura e santa. Então, dois santos na terra, né? Nos unimos os três e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor está enviando e tantos outros que tem preparados. Então, interessante. Eu lhes disse: E vós, que fazeis? Acaso vos conformastes à divina justiça? E eles: Vendo a extrema necessidade desses tristes tempos, então já está vendo com o olhar divino, né? Interessante, né? Está tendo a compreensão maior que a Luísa, né? Então, ó, vendo a extrema necessidade desses tristes tempos e que o homem não se renderia, nem que viesse um apóstolo, nem que o Senhor enviasse outro São Vicente Ferri, né? Certamente alguém que por causa da vida dele, né, da pregação dele, muita gente converteu, mas que não adiantaria. E é assustador essa fala, né? Porque tá dizendo que mesmo que mandasse um grande santo, com a pregação muito forte, de arrependimento, mesmo assim, por causa do estado que tá as pessoas, elas não se renderiam. Isso é para pessoa entender, né? Para Luiz entender a seriedade da situação. Meu Deus do céu, gente, isso é muito sério, né? Então, assim, para ver assim, o grau que tá a cabeça das pessoas, né? O grau que tá a consciência delas, o grau de obstinação e de fechamento delas. Então, tristes tempos em que o homem não se renderia nem se viesse um apóstolo, nem um santo viesse, nem com milagres e sinais pudesse induzir a conversão.
vendo que o homem chegou a tal obstinação, uma espécie de loucura, gente, não, a nossos tempos. Porque a gente pode se perguntar assim, Senhor, manda de volta aí alguns santos, faz, faz voltar, faz aparecer um outro apóstolo bem poderoso, assim, tipo um Paulo apóstolo, né? Faz, Senhor, levanta padres tipo Padre Pio, né? Isso, mas gente, Jesus ele já deixou todos os sinais, Jesus já deixou todos os sinais, todos as ajudas, né? Tá aí, gente, tá aí, entendeu? Então, assim, hoje a gente tá vivendo essa loucura que tá a humanidade, essa loucura que tá sendo falada aqui, muito pior agora, que a mesma força dos milagres tornaria mais incrédulo, então seria prejudicial, seria prejudicial. Olha para você ver, gente. Então, assim, isso atrapalharia mais ainda a pessoa, entendeu? Porque pensa bem, por que atrapalharia mais? Gente, quanto mais graça, é mais responsabilidade. Quanto mais que Deus também está fazendo pelo ser humano e o ser humano ele dá as costas, é mais perigoso ainda para a pessoa se condenar. É mais perigoso ainda, porque quanto mais graça e a pessoa não está valorizando isso aí é pecado, pecar contra o Espírito Santo. Isso aí pode levar a pessoa à condenação. Então, não seria bom. Não seria bom, né? Meu Deus. Então, aí aqui fala. Então, obrigados por esta premente necessidade, pelo bem deles, lá pelo bem deles, e para deter esse mal purulento. Nossa, é tão assustador, né, gente? Porque a gente vê nesse trecho que a gente vê hoje, né, no mundo, né? É uma loucura. A gente tá vendo cada loucura. Meu Deus do céu. Meu Deus. E então estão obrigados por essa premente necessidade, pelo bem deles e para deter esse mal purulento que não dá face da terra, e para a glória do nosso Deus tão ultrajado, conformamos-nos à justiça. Então, o que vai trazer a glória, né, para o próprio Deus diante de tudo, e o que vai resolver é a justiça. É o que vai resolver, é o que vai ser pelo próprio bem das criaturas, entendeu? O que vai tirar essa imundície e o que vai restaurar, né? Vai dar glória para Deus que está tão ofendido. Então, a maior reparação. Por isso, por ele, tá vendo? Conformamos-nos à justiça. Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que estes castigos sirvam para a conversão dos povos. Então, olha que interessante isso. Então, oferecer às vítimas, né, as pessoas que sofrem, não é porque elas vão sofrer e aí Jesus não vai castigar, não. É para que tenha frutos, é para que aconteça a conversão dos povos. Não, eles não estão sendo vítimas para que essas vítimas, né, desses tempos que estão falando aqui, ó, oferecendo-nos vítimas. Então, eu acho que é eles mesmos que eram vítima, né? Só estamos rogando e oferecendo-nos vítima, não porque a gente quer sofrer e as criaturas ser poupadas, né? Né? Porque a gente sofre e por Jesus, né? Desafoga o coração dele e aí as criaturas são poupadas. Não, não estamos por esse objetivo. Ao contrário, não estamos pedindo para que os castigos não aconteçam, não. Mas que tenham frutos, que haja conversão dos povos, que as pessoas recebam a luz e compreendam o que está acontecendo e por que elas estão sofrendo. Olha que maravilha. E tu que fazes, não te conformes conosco? Olha que interessante, Jesus está ensinando coisa para Luísa. Então, não, não posso, porque a obediência não quer, embora Jesus queira que me uniformize. Então, ela ainda está nessa realidade ainda do confessor, também põe a obediência, né? Mas vai ter que chegar uma hora que isso vai parar. Então, mais como a obediência não quer, deve prevalecer sobre tudo. Devo estar sempre em oposição com Jesus bendito, o que me aflige muito. Então, mas, interessante, né, que ela tá falando que o que aflige, como que ela tá mostrando assim, que não é ela, né? Não é ela, assim, né? É a obediência, né? Então, é imposta pelo sacerdote, né? Pela ordem sacerdotal ali, né? Então, interessante, né? Mas ela está afligida por causa disso. Porque ela está ficando em oposição a Jesus, porque ela sabe muito claro que é o que Jesus mais deseja, né? Então, olha só. E eles, quando há obediência, certamente não precisa aderir, porque, né? Se está tendo obediência, Deus está permitindo, é a vontade de Deus, mas vai ter um momento aqui, isso não vai ser mais a virtude, né? É que Jesus vai
ensinar, até porque, assim, Jesus vai trabalhando aos poucos, porque tem que ser algo que ela também de coração entenda, queira, concorde, né? Esteja disponível. E o confessor também tem que perceber isso, tá? O confessor também, ele tá envolvido nisso, o confessor também tem que despertar para isso. Então, depois disso, encontrando-me em mim mesma, assim que viu o amadíssimo Jesus, quis saber de que parte era aquele sacerdote e aquela virgem. E ele me disse que era do Peru. Então, interessante demais, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filhos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3. A obediência ao confessor. Depois de ter passado alguns dias em contenda com Jesus, porque eu queria ser desatada e ele não queria. Agora se fazia ver que dormia, agora me impunha silêncio. Finalmente, esta manhã, enquanto o via o confessor que me ordenava absolutamente que me fizesse desatar por Jesus. E isto mais de uma vez, mas Jesus não fazia caso, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Meu amável Jesus, quando te opuseste à obediência, não sou eu que quero ser desatada, é o confessor que quer que me faça sofrer a crucificação. Por isso, rende-te a esta virtude tão predileta por ti, que entretém toda a tua vida e formou o último elo, unindo tudo em um, o sacrifício da cruz. E Jesus, tu queres fazer-me violência, tocando-me esse elo que uniu a divindade e a humanidade, e formou um só elo, que é a obediência. E enquanto isto dizia, assumiu o aspecto de crucificado e, quase forçado pelo poder sacerdotal, tive a participação das dores da crucificação. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua glória. Assim parece que fiquei desatada. Aí nesse trecho, a Luísa, quando ela fala que queria ser desatada, ela estava numa contenda com Jesus porque ela queria ser desatada. E o que significa isso? Como Jesus trouxe essa luz, né? Graças a Deus, para poder explicar, para poder esclarecer essa palavra desatada. Ela queria ser desatada para sofrer. Tanto que ela fala, né? Tanto que depois da conversa, ela participou das dores da crucificação. Então, ela queria ser desatada para sofrer. No estado que ela estava amarrada. Ela queria ser desatada. Ela estava amarrada com as criaturas. Nesse estado que ela está amarrada com as criaturas, ela não sofria. Ela não sofria e as criaturas estavam assim sendo protegidas da justiça. Os castigos, não, as criaturas não eram castigadas, porque elas estavam amarradas com a Luísa. As criaturas amarradas com a Luísa, a justiça não se derramava nelas. E a Luísa também não, mas a Luísa também não sofria. A Luísa não sofria. Ela estando nesse estado amarrada, ela não sofria. E as criaturas amarradas com ela não eram castigadas. Mas Jesus não estava sendo aliviado, porque ela não estava sofrendo. Ela não estava sofrendo. Então ela queria ser libertada desse estado, desatada desse estado de estar amarrada com as criaturas e não sofrer. Ela queria ser desatada, libertada para sofrer a crucificação e aliviar Jesus, né? Como foi falado, ela como vítima, o que ela mais quer é aliviar Jesus. Então ela queria ser desatada desse estado, porque nesse estado que ela foi atada, nessa situação, nesse estado que ela estava atada, ela não estava sofrendo, ela não sofria. As criaturas também estavam sendo aliviadas dos castigos, mas a Luísa não sofria e ela queria sofrer para aliviar Jesus. E aí ele não queria desatar ela.
Queria que ela continuasse nesse estado apada, não sofrendo e tudo. Mas aí ela fala, meu amado Jesus, é a obediência que quer que eu seja desatada e eu sofra a crucificação. Aí ele falou, tu queres fazer violência tocando-me esse elo que une a divindade e a humanidade. E formou um só elo, que é a obediência. E enquanto isto dizia, assumiu o aspecto de crucificado e, quase forçado pelo poder sacerdotal, tive a participação das dores da crucificação. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua glória. Assim parece que fiquei desatada para sofrer. A obediência impede-a de se ajustar à justiça, né? De se conformar com a justiça. A obediência impede-a de se ajustar à justiça. Encontrando em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e me parecia que girava pela terra. Oh, como estava inundada por todo tipo de iniquidades. Dá horror pensar. Agora, enquanto eu girava, cheguei a um ponto e encontrei um sacerdote de vida santa, e em outro ponto uma virgem de vida pura e santa. Nos unimos os três e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor está enviando e tantos outros que tem preparados. Eu lhes disse: E vós que fazeis? Acaso vos conformastes à justiça divina, à divina justiça? E eles, vendo a extrema necessidade destes tristes tempos, e que o homem não se renderia nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse a outro São Vicente Ferre, que com milagres e sinais portentosos o pudesse induzir à conversão. É mais, vendo que o homem chegou a tal obstinação e a uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo, então, obrigados por esta premente necessidade, pelo bem deles e para deter este mar purulento que inunda a face da terra, e para a glória do nosso Deus tão trajado, conformamo-nos à justiça. Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que estes castigos sirvam para a conversão dos povos. E tu, que fazes? Não te conformaste conosco? Ah, não, não posso, porque a obediência não quer. Embora Jesus queira que me uniforme, mas como a obediência não quer, deve prevalecer sobre tudo. Devo estar sempre em oposição com Jesus bendito, o que me aflige muito. E eles, quando há obediência, certamente não precisa aderir. Depois disto, encontrando-me em mim mesma, assim que eu vi o amadíssimo Jesus, quis saber de que parte eram aquele sacerdote e aquela virgem, e ele me disse que eram do Peru. Então a Luísa girava pela terra, via todo tipo de iniquidades, né? Dá horror só de pensar. Aí ela viu, né? Ela estava fora do corpo e viu um sacerdote de vida santa e uma virgem de vida pura e santa. E eles estavam conversando, né? E aí ela perguntou, eles estavam falando sobre os castigos. E ela perguntou, você se conforma à justiça divina? Aí eles falaram uma coisa bem interessante, né? Vendo a extrema necessidade destes tristes tempos, que o homem não se renderia nem que viesse um apóstolo, meu Deus, nem que viesse um apóstolo na terra, nem se o Senhor enviasse outro São Vicente Ferre, que com milagres e sinais o pudesse induzir à conversão. É mais, vendo que o homem chegou a tal obstinação e a uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres não o tornaria mais incrédulo, então, obrigados por esta premente necessidade, não por uma necessidade extrema,
eles se conformavam à justiça, porque nem milagres portentos, nem um apóstolo descendo na terra, o homem não se converteria. A obstinação é tão grande que nem milagres mais assim incríveis tornaria o homem, converteria a situação. Então, por causa disso, dessa extrema necessidade dos castigos, pelo bem das almas, para deter este mar purulento que inunda a face da terra, e para a glória do nosso Deus tão ultrajado, a gente se conforma. Interessante, se conforma e oferece, e a gente se oferece como vítima para fazer com que esses castigos sirvam à conversão dos povos. Aí ela falou: eu não posso me conformar à justiça, porque a obediência não quer. Jesus, aí é interessante, né? Ela fala: a obediência não quer, embora Jesus queira que eu me uniforme, que eu aceite a justiça, mas a obediência não quer. E a obediência deve prevalecer sobre tudo. E devo estar sempre em oposição com Jesus, o que me aflige muito. Então tá no início, né? Tá no volume 3, aí depois Jesus vai vir falar com ela sobre a divina vontade. Vai libertar ela desse estado de vítima e ela vai ser a filhinha da divina vontade que vai se conformar a tudo, inclusive com a obediência. E não vai viver em oposição a Jesus, né? E ela falou: isso me aflige muito, viver em oposição a Jesus. Olha que ela falou: devo estar sempre em oposição com Jesus, o que me aflige muito. E eles falaram: tá bom, não tem problema, não tá pecando, né? Porque você tá seguindo a obediência. Mas aí depois Jesus vai vir falar, explicar sobre a virtude e o que ele quer que ela seja, a filha da divina vontade. Então, sendo a filha da divina vontade, ela se conforma em tudo, inclusive com a justiça. Ela e Deus têm a mesma vontade. Ela e Deus a mesma vontade. Então, ela vai se conformar depois, mas aqui está no início, então ela está ainda nessa oposição a Jesus. E obedecendo o sacerdote, na obediência, né? E a obediência para ela era não se conformar com o que Deus queria, que era castigar as pessoas. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. E dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A obediência ao confessor. Depois de ter passado alguns dias em contenda com Jesus, porque eu queria ser desatada e ele não queria. Agora se fazia ver que dormia, agora me impunha silêncio. Finalmente esta manhã, enquanto o via o confessor que me ordenava absolutamente que me fizesse desatar por Jesus. E isto mais de uma vez. Mas Jesus não fazia caso. E eu, obrigada pela obediência, lhe disse: meu amado Jesus, quando te opuseste à obediência, não sou eu que quero ser desatada, é o confessor que quer que me faças sofrer a crucificação. Por isso, rende-te a esta virtude tão predileta por ti, que entretém toda a tua vida e formou o último elo, unindo tudo em o sacrifício da cruz, né? Que formou o último elo, unindo tudo em o sacrifício da cruz. Então,
ficou bem confuso mesmo, né? Assim, porque no trecho passado ele tinha dito que ia colocar ela em posição de cruz, né? E iria colocar junto dela aquelas almas, né? Que a justiça queria punir. É alguma coisa assim que ele fala, né? E aí deu a entender que ela já ia sofrer, né? Por causa dessas almas, né? Mas aí, nesse trecho, ela tá pedindo para sofrer, né? Ela vem até Jesus pedir para sofrer, né? A crucificação. Então, porque de repente ela, né, não estava crucificada, ela estava em posição de cruz, mas não estava crucificada. E aí o confessor queria, né, que ela se colocasse em estado de vítima para poder aplacar a justiça, né? Aí, ó, e Jesus, tu queres fazer-me violência tocando-me esse selo que uniu a divindade e a humanidade e formou um só elo, que é a obediência. E, enquanto isso dizia, assumiu o aspecto de crucificado e, quase forçado pelo poder sacerdotal, tive a participação das dores da crucificação. Nossa. Seja sempre bendito, Senhor, e seja tudo para a sua glória. Assim parece que fiquei desatada, ficou, né, liberta para sofrer, né? Tá bem. Agora, a obediência impede de se ajustar à justiça, que é o trecho número 2 do dia de hoje, né? Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e me parecia que girava pela terra. É interessante esse estado da Luísa. Oh, como estava inundada por todo tipo de iniquidades, dá horror pensar. Então ela viu, né, os pecados. Isso na época dela, né? E realmente é 1899, gente. Meu Deus do céu. Então, deixa eu ler pra chegar lá, né? Senão vai acabar cortando o raciocínio. Agora, enquanto eu girava, eu ia falar uma coisa, mas vou esperar chegar até o trecho que corresponde. Agora, enquanto eu girava, cheguei a um ponto e encontrei um sacerdote de vida santa. E em outro ponto, uma virgem de vida pura e santa. Então, ela chegou em 2 pontos e viu essas 2 pessoas. Nos unimos os 3 e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor está enviando e tantos outros que tem preparados. Eu lhes disse: e vós que fazeis? Acaso vos conformaste à divina justiça? E eles, vendo a extrema necessidade destes tristes tempos, e que o homem não se renderia, nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse a outro São Vicente Ferrer, que com milagres e sinais portentosos o pudesse induzir à conversão, e mais, vendo que o homem chegou a tal obstinação, uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo. E é verdade isso, gente. A própria força dos milagres tornaria o homem mais incrédulo. Isso é a mais pura verdade. Né? Eu consigo visualizar isso vindo das pessoas da nossa época, né? Como eles têm uma tendência a ridicularizar tudo, né? A colocar defeito em tudo, até nas coisas santas, nas coisas portentosas, nas coisas milagrosas, né? Porque eles colocaram uma ideia na cabeça e eles ficam presos àquela ideia, né? E não querem dar o braço a torcer de jeito nenhum. Então, a igreja é ruim, né? A religião prende as pessoas, eles ficam com esse tipo de pensamento e
não abrem brecha para a verdade, para ter uma experiência com a verdade, né? Eles simplesmente querem defender com unhas e dentes o pensamento deles. E em prol disso, eles cometem coisas absurdas, né? Eles passam mesmo por cima da verdade. São coisas assim absurdas, 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 né? São incoerentes, criam discursos, criam falácias para poder se justificar, né? Eu lembro que tinha um professor meu que ele, mais de um na verdade, né? Mas eu lembro de um fato que aconteceu com um, que ele defendia todo o curso, né? A ideologia marxista, esquerdista, né? E eu lembro que diante de várias incoerências que, que aconteciam, né? Ele tentava justificar, né? Ele nunca admitia realmente que o governo da Dilma, sei lá, estava errado, que tinha errado, que tinha. Ele sempre tentava justificar, passava um paninho, sabe? Assim, é muita covardia dessas pessoas, né? Eles são covardes, eles mascaram a verdade, né? Eles não são sinceros, né? Não são pessoas sinceras. Então, a gente chegou a tal ponto, né, de que mesmo diante de um milagre, diante de uma verdade, as pessoas ridicularizam, né? As pessoas não se importam, né? Elas não querem conhecer a verdade e aí elas não querem conhecer a Deus. Elas não buscam a Deus. Se elas buscassem viver coerentes com a verdade, com a realidade, né, elas estariam buscando a Deus, mas nem isso, nem isso. Então, elas querem viver na ilusão, né? Elas querem construir o próprio mundo delas, que é agradável a elas mesmas. Isso é ridículo, né? Mas elas não percebem o quão ridículo que é isso. Então, obrigados por esta premente necessidade pelo bem deles e para deter este mar purulento que inunda a face da terra e para a glória do nosso Deus, tão ultrajado, conformamo-nos à justiça. Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que estes castigos sirvam para a conversão dos povos. E tu que fazes, não te conformaste conosco, né? Então, a experiência mística que eles estão tendo, eu entendo dessa forma. Eu acho que o sacerdote e a mulher, eles estão vivos, porque eles dizem que estão se oferecendo como vítimas. Eu acho que não tem como essa realidade acontecer se a pessoa morrer, né? De ela se oferecer de vítima, né? Então, acho que eles estão vivos, mas estão tendo uma experiência mística, né? De poder conversar com pessoas que estão em pontos diferentes, né? Da, da Terra, né? Ter essa comunicação foi um querer divino, né? Para eles, uma experiência especial que eles tiveram. E eu, não posso porque a obediência não quer. Embora Jesus queira que me uniforme, mas como a obediência não quer, deve prevalecer sempre. Sobretudo, devo estar sempre em oposição com Jesus bendito, o que me aflige muito. E eles, quando a obediência, certamente não precisa aderir, né? E eles dizem, certamente não precisa aderir, quando a obediência, certamente, né? Eles usam esse termo, certamente não precisa aderir, né? Mas aí que tá, né? Eu pensava até, pensava ontem, sei lá, né? Foi ontem que eu pensava, né? Tipo, a realidade lá da Santa Rita, né?
Ela queria ser religiosa, mas os pais empurraram ela para casar. E ela seguiu, né, essa obediência aos pais de casar. Meu Deus, mas a gente vê, né, assim, é muito complicada a vida da Santa Rita, né? Foi muito complicado, né? A gente fica pensando realmente. A vontade permissiva, né, de Deus, né, deu para ela aquela situação, né, de ela se santificar ali com aquele marido dela, mas será mesmo que a vontade querida de Deus iria, iria querer, né, que ela casasse, né, com um homem tão bruto, né, que era o marido dela e tal, e, né, então aí que a gente vê, né, que tem obediências que as pessoas, os homens, né, nos pedem que não é a vontade divina, não é o querer divino, não é a vontade querida de Deus, não, né? Então, tem essas coisas assim, sabe? A gente observa na vida de alguns santos que tinha muita coisa que era persuasão do humano, não era vontade querida de Deus, era vontade humana mesmo que forjava as situações ali. Deus aproveitava tudo, claro, né, para poder santificar a pessoa, mas que não vinha da vontade querida de Deus, não. Muita realidade, assim, de desordem, sabe? De coisa. Aí no caso da Santa Rita mesmo, né? Que coisa triste, né? Porque ela queria ser religiosa. Era um desejo ardente do coração dela, tanto que depois ela entrou no convento mesmo. Depois que o marido faleceu, os filhos faleceram, ela entrou no convento mesmo. Então, e ela, né, foi persuadida, não sei, a casar, né? E ela seguiu à risca aquela obediência e tal. Mas a gente vê que, assim, como a vontade divina, ela é maior, né? Ela é muito maior. A gente precisa, né, saber identificar ela, saber viver ela, né? E não aquilo que os homens pensam, né? Aquilo que os homens querem. Porque é muito diferente, né? Muito diferente. Mas aí eu achei interessante também, né? Que essas pessoas aí, o padre e essa mulher, eles estavam conformados com a justiça e, e eles compreendiam, né? Tinham esse entendimento de que a justiça era a solução, assim, né? Era a alternativa para essas pessoas. Porque se Deus usasse de outro artifício, né, não teria essa eficácia, vamos dizer assim. Então, Deus, né, se usou da, da justiça, né? Estava se usando da justiça para ver se conseguia fazer com que essas pessoas se consertassem, né? Se consertassem. Também naquilo que já tinha falado, né? Que é uma realidade de incredulidade muito, muito grande. E aqui a gente está em 1899, né? Então, mesmo diante dessa situação de incredulidade, né, Nossa Senhora ainda assim apareceu lá em Fátima, né? E porque ela apareceu em 1917, né? Então teve a realidade do sol e tudo mais, né? Então veja que mesmo assim Deus ainda deu essa graça, né, para as pessoas de verem milagres portentosos, né, de receber mensagens de Nossa Senhora através de crianças. Então Deus ainda usou, né, desse meio aí, né? Mas interessante demais, gente, demais, né? Porque essas pessoas não se opunham a Jesus, elas entendiam perfeitamente o que Jesus estava fazendo e estavam se oferecendo por vítimas para que os castigos servissem para a conversão,
dessas pessoas, né, para que de fato elas se convertessem, né, porque os castigos iam ser enviados, mas precisa ter uma certa correspondência da criatura para poder ter uma eficácia, né, de converter, de conversão. Depois disto, encontrando-me em mim mesma, assim que vi o amadíssimo Jesus, quis saber de que parte eram aquele sacerdote e aquela virgem. E ele me disse que eram do Peru. Nossa, é interessante, né? Esse trecho. Então é isso. Eu acho que falei já o que tinha ficado, né? Mais forte nesses trechos. Muito, muito bonito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.